E aí, galerinha, tudo bem? Então, continuando o nosso conteúdo, né, a gente vai agora falar sobre as reações químicas. Então, anteriormente nós estudamos os ácidos, as bases, né, quando um ácido reage com uma base, o que tem que fazer, uma questão de neutralização. E aí, logo depois, veio os sais e veio os óxidos. Todas essas substâncias, elas podem interagir entre si para formar substâncias novas. Isso acontece quando tem uma reação química acontecendo, que é o que a gente vai ver hoje. Vamos lá? Então, o que a gente considera que seja uma reação química? Então, quando uma ligação química, vamos supor que uma substância ela passa por algum tipo de reação, ela quebra as ligações que existem dentro dessa substância, que está ligando ela com outros elementos, para poder formar novas ligações. Então, a gente quebra a forma que ela se encontra e aí forma um produto novo, gera uma substância nova, que vai ter um arranjo diferente, que vai ter uma organização diferente. Vamos usar um exemplo aqui para ficar bem fácil. Isso aqui também vai entrar para o conteúdo depois lá de balanceamento. Vamos supor que você tem 2 fatias de pão e pega uma fatia de queijo. E no final você consegue montar um sanduíche com 2 fatias de pão e essa fatia de queijo. Então, anteriormente você tinha pão e queijo separadamente, era pão e queijo como substância, e no final você criou um produto novo que é o teu sanduíche de queijo. Então, as reações químicas elas funcionam dessa forma. Tudo que você tem antes e depois da seta são as mesmas substâncias, são os mesmos elementos, mas elas vão formar substâncias novas, de uma nova organização, de uma outra forma de a gente enxergar isso. Outro exemplo que a gente vai ver que é o cotidiano de vocês é por meio da equação química. Então, a gente vai usar os elementos agora para ficar fácil para exemplificar. Então, vamos supor que a gente tem o enxofre, lembra que ele é representado pela letra S, e ele está reagindo com o gás oxigênio. Quando o enxofre e o gás oxigênio reagem entre si, eles formam agora o dióxido de enxofre. É uma substância nova, porque antes existia o quê? Existia o enxofre separado no estado sólido e existia o oxigênio separado no estado gasoso, como gás. Quando eles reagiram, esse maisinho sempre vai indicar que eles vão reagir entre si. E aí, depois de ocorrer a reação, que é isso que essa seta quer dizer, depois de ocorrer a reação entre os reagentes, se obteve uma substância nova, que é o dióxido de enxofre, o SO2. Se a gente for representar isso como partícula, ficaria assim. Então, eu tenho o enxofre reagindo com 2 átomos de oxigênio. Por que eu sei que é 2? Tem esse 2 aqui embaixo, né? Isso quer dizer que são 2 oxigênios ligados entre si. Então, eu tenho aqui a partícula de enxofre reagindo com 2 átomos de oxigênio. Quando eles reagiram, eles formaram o dióxido de enxofre. Então, a mesma equação que a gente fez ali, a mesma representação anterior, eu só representei por partícula para ver como ficaria essa ligação. Então, é da mesma forma. O que acontece? Eu tenho substâncias diferentes que formam substâncias novas no final. Isso a gente vai ver para cada tipo de reação. Então, como que eu vou interpretar quando acontecer uma reação dessa? Você vai considerar que o enxofre, no estado sólido, reage com o gás oxigênio e produz o gás dióxido de enxofre. Então, como se alguém pedisse algum enunciado, alguma atividade, solicitasse para você escrever o que está acontecendo na equação. O que essa reação ela está fazendo? Então, ela está pegando o enxofre e fazendo reagir com o gás oxigênio para poder produzir ou formar o gás dióxido de enxofre. Tranquilo? Dentro das reações químicas, a gente tem uma divisão pelos tipos de reações químicas. Vocês vão ver 5, mas tem outras que a gente vai deixar lá para o primeiro ano. Então, nessa aula, a gente vai poder falar um pouquinho de 2. Então, a gente vai falar de síntese
de decomposição, a neutralização, óxido-redução e combustão. Então, esses são os tipos de reações que vocês vão ver aqui no nono ano. Hoje nós vamos falar da reação de síntese e da reação de decomposição. Belezinha? A reação de síntese, para ficar bem fácil para a gente gravar isso aqui, quem já assistiu Star Wars? Quem gosta da história, quem lembra dos personagens, né? São muitos filmes aí para assistir. Tem uma coletânea de filme pela frente. O que acontece lá? Tem a princesa Leia que encontra o Han Solo. Antes eles eram indivíduos sozinhos, né? Mais solitários. E quando eles se encontraram, agora eles formaram um par. Então, o que era solitário antes, agora não é mais no final. É isso que a reação de síntese ela quer dizer. É uma reação onde duas ou mais substâncias reagem para produzir uma única substância nova, uma substância que não tinha antes dessa composição. Como que eu posso representar isso na reação química? Então, usando a equação química como representação, eu vou fazer a mesma do enxofre que a gente utilizou antes. Então, eu tinha o enxofre que reagiu com o oxigênio. Os dois eram substâncias sozinhas, né? Eu tenho duas substâncias reagindo e formaram uma só. Formaram o dióxido de enxofre. Então, é a mesma história da Leia e do Han Solo, né? Eu tinha duas substâncias que estavam sozinhas e quando reagiram entre si, formaram uma única substância. A representação do modelo de partículas é a mesma. Eu tenho o enxofre reagindo com dois átomos de oxigênio, que vai produzir dióxido de enxofre. A única diferença é que ele está representando os átomos, por isso essas bolinhas, e a equação representa os elementos. Vamos para o segundo exemplo, para o segundo tipo de reação. O segundo tipo de reação que nós vamos ver hoje é a reação de decomposição. Então, pensa tudo que você viu agora de síntese no slide anterior e pensa ao contrário. A mesma história de Star Wars. Quem assistiu o filme sabe que em algum momento Han Solo e Leia vão se separar. Então, o que era aquele par no início, depois foi cada um para o seu lado, né? Se separaram os indivíduos aí. Então, é uma reação onde uma substância vai produzir duas ou mais substâncias novas. Isso depende de quantas substâncias estão reagindo aí, né? De quantos elementos estão reagindo. Como que a gente vai verificar isso aqui? Por meio da equação química, para exemplificar bem. Então, eu tenho o CO2, que é o dióxido de carbono, e ele sofre uma reação em que se separa o carbono do oxigênio. Então, eu tinha uma substância só que deu origem a duas. Carbono no estado sólido e oxigênio gasoso. Se fosse representar pelo modelo de partículas, CO2, dois átomos de oxigênio e um de carbono, quando sofreu a reação, liberou o átomo do carbono e os dois de oxigênio. Tranquilo, pessoal? A aula de hoje é só sobre esses tipos, as reações e os dois tipos de reação que nós vimos. A próxima aula a gente vai ver os três tipos de reação que faltaram, para não ficar uma aula muito comprida, né, e vocês conseguirem associar bem esses tipos de reação. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, mas é só lá na próxima aula que a gente vai fazer a atividade referente a todos os tipos de reação química. Belezinha? Então, até a próxima!